O consumidor moderno quer alimento de qualidade, saudável, livre de resíduos químicos ou biológicos e de preferência com preço justo. Por isso, a produção de alimentos orgânicos, muito mais do que um desejo, é uma exigência da sociedade moderna. O Rio em Foco está no ar. Há 2 anos foi criada a Lei dos Orgânicos para qualificar os produtores. E quem vai nos dizer o que mudou no setor nesse período de tempo é a Silvia Wachner, do Centro de Inteligência em Orgânicos da Sociedade Nacional de Agricultura, e o produtor rural Dick Thompson. O que é necessário para um produtor ser certificado? O produtor tem 3 campos onde pode ser certificado. Um produtor, uma certificação por auditoria, ou seja, uma terceira parte certificando a propriedade, o manejo, os insumos, conforme a regulação brasileira. Uma certificação participativa, onde são os produtores, neste caso, possivelmente menores, que os certificados por auditoria, um certificando outros. E tem um terceiro nível para aqueles que são agricultores familiares e que vão vender nas feiras municipais, diretamente em contato com o consumidor. Esses produtores devem ser cadastrados no Ministério da Agricultura. São 3 opções para o produtor brasileiro. E como é que está esse quadro no Rio de Janeiro? Já há um processo de certificação a caminho, enfim, como é que isso está ocorrendo? No Rio de Janeiro contamos com as 2 certificações, certificação por auditoria, as certificadoras devem ser cadastradas também no Ministério da Agricultura. Temos diversas certificadoras por auditoria que estão no estado do Rio de Janeiro. Neste caso, o Sr. Thompson, do Sítio Moinho, é uma das empresas que estão certificadas. Temos a organização participativa no Rio de Janeiro, neste caso a Bio, que também certifica um grupo de produtores. E, lamentavelmente, o cadastro ainda dos agricultores familiares para vender nas feiras municipais, pelo que eu saiba, 1, 2 semanas, ainda não tínhamos ninguém cadastrado no Rio de Janeiro. Então, qual a importância da certificação para quem produz? Como as pessoas não necessariamente entendem o que é orgânico, é muito bom saber que você está consumindo um produto orgânico, mas você tem que ter a garantia que é orgânico. Você tem que ter uma certificação de que aquele produto é orgânico. E o que é ser orgânico? Ser orgânico, no fundo, é produzir, cultivar um produto sem a utilização de aditivos químicos ou conservantes ou agrotóxicos, ou a não utilização do veneno. Estudos mostram que existe um valor maior nutricional e, além de fazer bem à sua saúde, faz bem à saúde do solo e à saúde do meio ambiente. A senhora falou aqui que o cadastro no Ministério da Agricultura ainda não está ocorrendo. Não seria porque a gente não tem ainda essa produção orgânica em escala no Rio de Janeiro? Temos alguma produção em escala. Existe uma pequena burocracia, é pequena, mas na verdade, no caso dos produtores familiares, deveria ter um grupo, chame-se extensionistas, uma entidade, uma ONG, quem seja, que preencha esse cadastro para eles, veja se funciona e cadastra no Ministério da Agricultura. E no caso do Centro de Inteligência de Orgânicos da SNA, a gente tem trabalhado, capacitado um grupo de produtores perto de Casimiro de Abreu, Sana, e estamos tratando de cadastrar eles no Ministério da Agricultura. Mas significa também que a Prefeitura tem que ajudar, tem que exigir vontade deles, eles têm que entender por que tem que ser feito. Porque a pergunta deles é, por que tenho que fazer esta burocracia enquanto posso vender meu produto sem ela? Então, não, você tem que fazer a burocracia porque para que teu produto seja orgânico. E ainda não temos ninguém que fiscalize o que se está passando nas feiras. Então, ainda falta todo esse passo de sensibilização e conhecimento. Uns 2 anos atrás, a única feira que tinha no Rio de Janeiro era a Feira da Glória. Hoje, eu não sei exatamente quantas feiras são, mas devem ser umas 15, 20 feiras semanais no Rio de Janeiro. Acho que são 12. 12. Então, para poder atender a demanda dessas feiras,
existe esta proliferação de produtores, de pequenas famílias, pequeno produtor, que oferece o produto dele, já que, como a Silvia mencionou, a terceira variedade dada pela legislação brasileira permite com que esses produtores possam vender exclusivamente para as feiras. Eles não têm como vender para outros lugares. Mas e como é que fica nesse caso, por exemplo, os médios produtores ou os grandes produtores? Existem grandes produtores de orgânico? Não. Eu diria que um produtor orgânico maior é um produtor certificado por auditoria. Existem problemas, o Brasil passou por um sistema da determinação da certificação federal orgânica, que começou e foi implementada a partir do dia 1º de janeiro de 2011. Antes eram certificadoras individuais que davam a indicação de uma certificação orgânica. Foi um problema, porque naquela época tinha mais ou menos umas 20, 25 certificadoras, entre as certificadoras por auditoria e as certificadoras participativas. Essas pessoas todas tiveram que ser inspecionadas e autorizadas pelo MAPA para poder continuar dando uma certificação orgânica. Tiveram que se certificar junto à Inmetro. Com esta certificação, cadastramento na Inmetro, MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, analisou todos esses registros, e o que foi surpreendente é que desses 20 e tantas certificadoras, entre participativas e auditoria, só 6 foram aprovados. Hoje já tem mais 2, se eu não me engano. Mas embolou o meio de campo. Mas são certificadoras, só para a gente fechar esse bloco, são certificadoras nacionais. Existem ainda certificadoras internacionais. Que nenhuma foi aprovada para poder fazer com que o produto deles, cultivados no estrangeiro, não consiga chegar aqui com o selo orgânico Cisorg, que é o selo federal brasileiro. No próximo bloco você vai saber como é feita a produção de alimentos orgânicos. A gente volta já, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu estou conversando com Silvia Wachner e Dick Thompson sobre a produção de orgânicos no estado. Vamos ver como os alimentos orgânicos são produzidos. A produção orgânica exige que o produtor seja comprometido com a qualidade do produto. E para conseguir essa qualidade, ele precisa aliar técnica e preço, respeito ao meio ambiente e à legislação trabalhista. Na produção orgânica, o solo é muito importante e vivo, cheio de minhocas e micro-organismos, que o torna saudável e fértil. A qualidade e pureza da água também são fundamentais. A diversidade de pássaros e plantas é indispensável para se alcançar o equilíbrio na horta, e variedade de insetos úteis e outros organismos auxilia no controle natural de pragas. A diversidade de produtos é outra característica da produção orgânica. A rotação de culturas é necessária para que o solo não se esgote. Essa rotatividade melhora a terra e auxilia no controle de ervas invasoras e no combate de pragas. A aquisição e controle de mudas é tão importante quanto a qualidade do solo. A maioria dos produtores produz as próprias mudas. Todo esse cuidado é recompensado com a colheita de produtos saudáveis e nutritivos, isentos de resíduos químicos e sustentáveis. Quando eu trabalhava com agricultura convencional, sentia muita dor de cabeça, náusea, estômago sempre embrulhando, palpitação e calafrios, coisas assim, bem fora do normal. A agricultura orgânica eu me sinto bem à vontade, não tem problema com nada químico
e a vida é outra, é completamente diferente, é mudar da água para o vinho. Para finalizar o processo, o selo de certificação é a garantia de que a produção é orgânica e merece a confiança do consumidor. Há uma grande campanha em todo o país incentivando o consumo consciente, o consumo de alimentos mais saudáveis. Isso já passou para o consumidor? O consumidor tem buscado mais o alimento orgânico? O consumidor está procurando mais alimentos orgânicos. As feiras têm proliferado no Brasil. Estamos colocando produtos da agricultura familiar e orgânicos na merenda escolar. Eu acho que essa consciência existe. Não só orgânicos, mas não podemos esquecer que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Isso não afeta só o campo, mas afeta as cidades, nossa água e tudo. Então, já a população brasileira está consciente disso. Estamos sendo bombardeados por essa informação e a população procura alimentos mais limpos, mais saudáveis. Mas o custo ainda é um entrave? Porque o alimento orgânico, assim, pelo que a gente conhece, pelo que todo mundo fala, assim, ele é mais caro no mercado, né? E quando você vai buscar, ele tem um preço diferenciado. Isso ainda é um entrave? Caro é você pagar pouco por uma coisa que vai afetar a sua saúde no longo prazo. Na proporção que o consumidor entende essas razões, ele compreende que existe um custo maior, um custo mais alto. Quando você semeia uma semente, leva 5 dias para eclodir, mais 25 dias para aquela semente chegar ao ponto do transplante. No orgânico, no convencional, a mesma coisa. Uma vez transplantado para o canteiro, e vamos dizer genericamente uma alface americana, dentro do cultivo orgânico, deixando a folha crescer naturalmente, após ter levado todo o valor nutricional para o solo sendo a base de tudo, enriquecendo, leva no seu crescimento normal 90 dias, genericamente. Na agricultura convencional, quando você transplanta, quando ele é alimentado, estimulado com aditivos químicos, outros produtos que fazem com que esse crescimento seja mais rápido, leva 60 dias. Mas eu vou entrando nesse assunto do aditivo químico. O aditivo químico você bota no momento que você está plantando, mas ele permanece no solo durante um tempo. Então não é tão fácil você mudar, né, virar a chave e virar um produto orgânico. Como é que você atesta a qualidade desse solo para o cultivo orgânico? Você tem que fazer exame do solo. Quando você... Isso está dentro da certificação? Definitivamente. Você tem que fazer o exame de solo para saber qual é a intensidade da utilização anterior do agrotóxico. E uma das características das definições dadas por uma certificadora é quanto tempo que aquele solo tem que ficar inerte, levando nutrientes ao solo para ela se descontaminar. Pode levar 2 anos, 4 anos, 5 anos. Quando começa aí a sua certificadora, quando é uma certificação por auditoria, vira para você, agora você começa a cultivar. O grande desafio para o produtor rural e para o pequeno produtor, a gente está falando aqui de pequenas propriedades em sua maioria, é ele ser convencido de que o alimento orgânico agrega valor também na produção. Ser convencido que agrega valor e gays é uma coisa que fica muito importante, também a saúde do produtor. Tem casos aqui na Serra de produtores que têm atacado certos cultivos, ou seja, morangos ou tomates, com uma quantidade enorme de agrotóxicos. Significa não só para o produtor, saúde do produtor, saúde da família, saúde da mulher, saúde das pessoas que estão na cidade, porque a água e o solo é afetado, é saúde de todos. Então, os produtores estão começando a entender isso, e por isso que a agricultura orgânica é o ideal, uma agricultura com menos agrotóxicos é importante para todos. Os produtores estão começando, mas você tem que explicar para eles, olha, nos orgânicos vai tomar mais tempo, como explicou o Sr. Thompson, mas você tem, por outro lado, tua saúde, a saúde de tua família. Mas e também, isso é muito importante. Mas também baixa um pouco a escala, né, da produção. No começo. No começo, até que você comece a balancear isso, vai baixar a escala. Sim,
Mas imagina para os municípios o que custa tratar da saúde dessas doenças. São as mesmas pessoas que estão no município. E como é que, assim, a gente tem 92 municípios no estado. Quem hoje está na frente nessa produção de orgânico? Como é que essa produção está espalhada no território? Não sei responder isso. Basicamente, sim. Basicamente, a gente tem um lugar importante que é na Serra, chama-se Petrópolis, Itaipava, Brejal, Teresópolis. Temos alguma coisa na, se eu soubesse, digamos, Friburgo, mas isso desce um pouco Paraíba, Vale de Vassouras. E alguma coisa no noroeste, não tanto, essa parte mais pobre do estado, alguma coisa. Pode ser alguma coisa por Volta Redonda e um pouco isso. E temos alguns produtores no município do Rio de Janeiro que, lamentavelmente, e aí tem todo um problema legal, como todo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, no plano diretor, não considera áreas rurais, mas temos produtores e fazendo agricultura orgânica. No município do Rio de Janeiro, pequenos, mas temos também. Então é preciso colocar esse pessoal todo nesse mapa, né? Todos devem estar no mapa. Sim. Daqui a pouco vamos falar sobre a gastronomia e o futuro da produção orgânica. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gastronomia está na moda e os chefes viraram personalidades. A Tereza Corção é uma ecochefe que se dedica à alimentação orgânica. Vamos ver o que ela disse sobre a relação produtor-consumidor no nosso estado. O que está acontecendo é que o público consumidor está acordando para a necessidade de comer de uma forma diferenciada, né? E então o Rio de Janeiro, por ele não ter grandes extensões de terra, ele não é propenso às commodities, graças a Deus, né? Então a gente aqui, nossa vocação realmente é o plantio em pequena escala, a agricultura familiar e o plantio orgânico, porque tem esse mercado logo ali, né, nos municípios perto. Então eu acho que a gente tem na mão uma joia que só precisa ser lapidada. A gente tem os agricultores ainda, porque vão acabar se a gente não conseguir mudar essa perversidade aí do sistema. E a gente tem um estado maravilhoso, lindo, com diversidade de geografia. Eu acho que a gente pode ter um grande celeiro aí em volta do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro, porque tem área rural, sim, e tem gente plantando e querendo vender bons produtos. Então, acho que tem aí um belo projeto pela frente. Só que precisa de um mapeamento mais consistente, não só dos produtores, mas dos produtos. Os produtos são sazonais, são coisas que, inclusive, dependem muito do que está acontecendo com o meio ambiente. Então, a gente precisa fazer um grande levantamento, uma grande pesquisa, e essa pesquisa tem que ser quantitativa e qualitativa do que o Estado tem para oferecer para a gente em termos de alimento. O território do Rio de Janeiro é pequeno, então isso facilitaria, em tese, a aproximação entre a produção e a mesa do consumidor. Agora, o que está faltando nesse meio do caminho? É logística, é maior divulgação, é esse mapeamento que a gente vem falando ao longo do programa. Na opinião dos senhores, o que está faltando? Existem problemas de logística? Sim, existem. O pequeno produtor que faz e produz, seja o que for, uma alface, uma fruta, etc., ele tem muita dificuldade de levar esse produto até o ponto de venda. Existe uma demanda crescente muito grande no Brasil para o consumo de produtos orgânicos. Quando nós estamos falando de chefs, quando nós estamos falando de hotéis e restaurantes, estamos enveredando por uma característica que o Brasil passa no ano 2012, 13, 14, 15 e 16 por uma série de grandes eventos que vão impactar na economia, especialmente do Rio de Janeiro, quando você fala do Campeonato Mundial de Futebol, 2014, e as Olimpíadas em 2016. Esses chefs, estes hotéis, restaurantes, já começam a entender que quando chega o turista, eles procuram os restaurantes que oferecem uma variedade de produtos, inclusive os produtos orgânicos. Então, nós estamos aqui com as características de uma feira que tem um produto oferecido sem nota fiscal, a um preço mais baixo, porque é vendido não como uma pessoa jurídica, e produtos que podem chegar nesses hotéis, nesses restaurantes, através de uma logística maior de empresas que vendem através de uma nota fiscal essa que tem
o certificado de transação, que é uma formalização do orgânico, e que tenha o lote e a rastreabilidade que permitem com que você consiga saber o metro quadrado que aquele produto foi cultivado, comprovando, através de exame de solo, se for necessário, a lisura e o fato daquele produto ser um produto orgânico. É um caminho bastante complexo, Não, né? muito Mas complexo, a não é gente está simples. falando aqui de formalização. O Centro de Inteligência de Orgânicos fez um convênio com o Sebrae, né? Vocês estão trabalhando em parceria. Nós temos um convênio com o Sebrae e temos dados dos produtores e tudo. E o que a gente tem encontrado é um pouco isso. A parte que eu fico muito assustada, digamos, nós analisamos a informação é o seguinte: sim, pelo momento é difícil a importação, mas ao mesmo tempo tem uma regulação saiu do mapa, alguma coisa assim, do Ministério da Agricultura, de que se vai permitir importação de qualquer alimento para os grandes eventos. Hoje a importação é complicada. Eu não ficaria surpresa se amanhã, e isso que me preocupa do Rio, da parte orgânica, se amanhã se faz importações massivas de leite orgânica dos Estados Unidos, que não temos no Brasil, etc., de produtos assim, primeiramente. Segundamente, para os donos de restaurantes, ainda a fiscalização é bastante, não é forte, é bastante leve, se você quer. Mas a regulação é muito clara. Se o dono do restaurante ou de um hotel vai colocar em seu cardápio produto orgânico, salada orgânica, e isso, a palavra orgânica está na moda, que acho ótimo, mas tem outro problema. Tem que saber quem é o produtor, como produz, certificado de transação, nota fiscal e quem é. Me preocupa que a palavra orgânico esteja na moda, que acho que está bom, e que os chefes ou quem seja peguem essa palavra, coloquem no cardápio e não signifique nada. Então, todo o trabalho que foi feito durante muitos anos para ter uma regulação brasileira de orgânicos vai ser passado em cima. Mas aí a gente volta justamente a essa questão da parceria com o Sebrae. Quer dizer, é preciso que toda essa cadeia esteja alimentada e que toda ela esteja andando de uma maneira mais organizada. O que a Tereza fala também é que não existe esse mapa de quem produz orgânico de fato no estado do Rio de Janeiro. E a senhora também colocou isso. Eu não diria que o mapa não existe. Os dados existem dados que a gente tem no Centro de Inteligência, a Bio tem dados, o Sebrae tem dados, Rio Rural tem dados. Mas precisa juntar tudo isso, né? Precisaríamos juntar, mas eu acho que se a Tereza entra em contato com a gente e pergunta, a gente pode ver. Outra coisa que é importante pensar é o seguinte: os produtos orgânicos são produtos sazonais. Então, não adianta pedir caqui em novembro, porque caqui é uma árvore inverna que simplesmente produz uma certa época e ela dorme. Então, isso é importante também. O cardápio tem que basear-se em produtos sazonais. E aí eu queria voltar às escolas. A gente falou também aqui das escolas passarem a comprar produtos orgânicos. Isso já acontece numa escala bem pequenininha no Rio de Janeiro. Como é que a gente fomenta isso? E como é que a gente inclui a sazonalidade nos cardápios? As escolas municipais, conforme a lei brasileira, podem comprar dos agricultores familiares. E aí vem o drama do Rio de Janeiro. Para ser um agricultor familiar, conforme a lei, precisa uma DAP, Declaração de Agricultura Familiar. Lamentavelmente, no Rio de Janeiro, por 1001 razões, são poucos os agricultores familiares que têm esta DAP. Que significa, poucos agricultores familiares que têm a DAP, então não podem vender para merenda escolar. No Rio de Janeiro, estamos numa casa política que elege, eu diria duas coisas fundamentais: sentar e decidir o que fazer com esta DAP, como fazer algum sistema carioca ou fluminense para ajudar os agricultores familiares a escoar para a merenda escolar. E dois, São Paulo, por exemplo, acaba de fazer uma frente parlamentar pró-agroecologia e agricultura orgânica. No Rio não vi que ninguém tenha se interessado nisso. Ou seja, é uma sugestão aqui para a gente colocar no programa. Agora, o que mais em termos de políticas públicas, uma frente parlamentar poderia ajudar a BES, mas o que mais, na sua opinião, em termos de políticas públicas é necessário fazer? Eu não sei se fiscalização bate com essa sua pergunta. Mas, amor, o que me preocupa é basicamente o que a Silvia vem falando, que o pequeno produtor tem esse direito de vender o seu produto para a feira.
ele está sentindo, como vários estão sentindo, de uma tendência, de um aumento, de uma venda mais fácil para o mercado. Deixa eu dar um exemplo típico que me preocupa. Um produtor falou com o nosso agrônomo: as minhas vendas estão indo tão bem que eu estou pensando em comprar produtos de outros e vender. Ele queria colocar no cardápio dele... Isso é um problema do Brasil, né? Não, mas esse é problema de lei. Ele, como pessoa física, não é permitido, por lei, comprar produtos que ele não produz. Ele, como um produtor rural, só é permitido a ele vender aquilo que ele produz. Ele não pode se colocar numa posição de intermediar a compra e venda de terceiros. Então, fiscalização, super importante. E neste caso, falou o Sr. Thompson, no OrganicsNet e na SNA a gente recebe denúncias. Há pouco tempo atrás, de São Paulo, a gente recebeu uma denúncia de uma pessoa que enviou seu e-mail de uma empresa pequena em São Paulo fazendo exatamente isso. O negócio ia bem, começou a colocar uma certificação para produtos que comprava de terceiros. Imediatamente nós pegamos o telefone e enviamos a denúncia à certificadora cadastrada no mapa solicitando uma resposta. Então eu diria, chamados consumidores, vocês têm direitos. Você é consumidor e a lei de orgânicos foi feita para isso, para que o consumidor ajude a fiscalizar isso. Pois é, e aí a gente está falando agora aqui com o consumidor para fechar o programa. Como é que o consumidor que quer denunciar, que viu alguma coisa errada, para quem ele procura? E aí o contato do Pode entrar em contato com a gente na Centro de Inteligência em Orgânicos ou www.ciorganicos.com.br, telefone área 21 3231 6350. Pode fazer a denúncia diretamente no Ministério da Agricultura, pode ir aos jornais. Mas que é importante é que ele esteja consciente e possa contribuir em todo esse processo. É muito importante. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Thompson. Obrigada, Silvia. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.